Olá, meus irmãos, paz e graça a todos. Eu sou o Fernando Pereira Batista, do canal Yahushua Reina para Sempre, Jesus Reina para Sempre. Estamos aqui de volta com a série com o tema Filhos de Deus Espirituais e Filhos de Deus Carnais. Filhos, essa palavra filhos tem vários significados e muitas vezes ela aparece aqui como iluminação. Então, iluminados, os filhos foram os espíritos que Deus criou. Lá no capítulo 1, versículo 3, Deus disse, haja luz, houve luz. E essa luz assistiu à criação, à formação do homem, do espírito do querubim, que Deus deu para ele o governo, para ele governar o físico e ele também governar o invisível. E ele perdeu, já conhecemos a história do pecado de Adão, do jardim do Éden, do paraíso, como eles chamam. Então, nós estamos com essa série, eu quero já adiantar aqui essas duas últimas partes de vídeos, porque tem muitas coisas para nós falar ainda, um pouquinho do livro de Enoque, e porque a gente tem que trabalhar entre a semana, sábado, domingo, mas a gente vamos passando esse conhecimento. Então, peço aos queridos irmãos que nos ajude nós nesse canal. Ajude nós comentando, se inscrevendo, dando seu joinha, porque isso é importante para que o YouTube entenda que esse canal está crescendo, porque esse canal não é o canal que é o único canal que fala a verdade, não é o único canal que está certo em tudo, não. É o canal que busca o perfeito ensinamento, a perfeita interpretação do próprio texto, com o texto da Bíblia. Também acreditamos nos livros que eles baniram, os livros apócrifos. Acreditamos nas suas veracidades. Então, eles estão inspirados porque eles foram banidos para nós não saber. E eu estou passando esse conhecimento aqui do do mundo antes do dilúvio, o que realmente aconteceu com aqueles povos que era totalmente diferente de hoje, do mundo de Sem, Cã e Jafé, do mundo de Noé, suas 3 noras, sua esposa e seus 3 filhos. Aquelas 8 vidas já passaram para um mundo novo. Os irmãos estão entendendo? Então, já estamos aprendendo, os irmãos podem ver parte por parte, que vocês vão ficar maravilhados, vocês vão ter um crescimento espiritual sabendo o que realmente aconteceu ali com aquelas pessoas, com aqueles seres humanos que na sua genética o corpo deles era diferente do nosso, como eu já falei, o alimento deles era diferente do nosso e tinha os moradores que moravam nas cidades que eles construíram da cidade baixa e tinha os moradores que moravam nos montes. E esses que moravam nos montes, eles começaram a buscar a Deus de volta, como a descendência de Abel estavam buscando a Deus, eram tementes, os filhos espirituais. Quando Caim matou o seu irmão e foi para Note, aonde estava o jardim, onde que Deus plantou o jardim e tirou o jardim pelo portal espiritual e colocou os anjos para guardar o caminho da árvore da vida. E o Caim, depois, sem se arrepender, o filho carnal, o filho adotado pela antiga serpente, o espírito que eles criaram, Adão e Eva, sua mãe e seu pai, ele vai e tem um relacionamento. Essa palavra conhecer é ter relação sexual com a sua irmã ou com a sua sobrinha. E lá nascem os seus filhos, como nós já falamos, né, que fala um pouco da genealogia dos descendentes de Caim. E agora nós vamos já entrar aqui, dando prioridade, para nós terminar com a 10ª parte de vídeos, essa série Filhos Espirituais e Carnais, para depois nós continuar com Sem, Cã e Jafé, as suas 3 esposas, a esposa de Noé e no próprio Noé, naquele mundo totalmente diferente, que agora é um mundo que é dividido por continentes. Antes era a Pagéia, era um lugar seco, capítulo 1, versículo 9 de Gênesis, apareceu uma porção seca na criação, um haja de Deus,
E ali era um lugar só, a qual nós no canal Yahushua Reina para Sempre acreditamos que era a África, aonde está hoje o próprio Egito, aonde está hoje a própria Jerusalém, aonde está hoje a Mesopotâmia, a Babilônia, o Irã. Então foi naquele único lugar antes do dilúvio, depois do dilúvio, aí é o mundo novo, aí é a raça humana nova, e aí nós vamos entender esse ser espiritual que ele passou pelo dilúvio. Ele passou porque nós entendemos que ele era um ser espiritual. Então, se ele passa pelo dilúvio, é porque ele é um espírito. Isso é bem claro. Então ele vai continuar a sua atuação, ele vai trazer uma genética a nenhum dos 3 filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, e ele vai ativar de volta a sua atuação. Mas esse é outro assunto. Este é outro assunto que vai ficar quando nós terminar aqui o mundo antes do dilúvio, pré-diluviano. Tá bom, meus irmãos? Não perca essa série. Depois eu vou estar falando de Adão e Eva antes do pecado e Adão e Eva depois do pecado. Vou estar falando sobre a serpente, sobre o ser espiritual. E está falando daquelas sentenças que Deus... Sentenças não, mas as punições que Deus deu a cada um. E nós vamos entender que cada um era esse. Quem era a serpente, quem era Adão e quem era Eva. E vamos ter um conhecimento perfeito. Tá bom, meus irmãos? E vamos chegar a um pleno entendimento perfeito e vamos entender e vamos contra essa doutrina de confronto doutrinário da natureza humana. O capítulo de número 4, versículo de número 25, agora vai começar outra civilização que vai voltar. Eles já buscavam a Deus, os filhos de Abel, eles já buscavam a Deus. Agora vai começar outra civilização, que foi a civilização do Sete. Tá bom, meus irmãos? Então nós vamos continuar aqui com essa série, com esse entendimento, para que nós tenhamos um perfeito entendimento que aconteceu antes do pecado. Então vamos lá? Já falei para vocês que os filhos de Caim, os descendentes de Caim, que eles moravam na cidade baixa, eles construíram a cidade, eles construíram várias cidades, e agora vai nascer, depois de 130 anos da morte, eu acredito, de Abel por Caim, agora vai nascer um que vai voltar a unir aquele povo, a unir a família de volta, a família de Abel, para buscar a Deus, que é Sete, que foi Sete. Diz assim, capítulo 4, versículo 25, e tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela deu à luz a um filho, e chamou seu nome Sete, porque disse ela, Deus me deu outro filho em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. Versículo 26. E de Sete também nasceu um filho, e chamou o seu nome Enos, e então se começou a invocar o nome do Senhor. Começaram a respeitar o Senhor, começaram a buscar de novo, porque eles tinham se misturado. A irmã de Caim, que era provavelmente, não sei, a sobrinha, dá para nós entender, a sobrinha de Abel, ela teve uma mistura, ela se relacionou com o próprio Caim. Então algo interessante aqui também, que Caim, ele parece que na história ele não tem relacionamento, com sobrinha e irmãs. Parece que agora, nesse primeiro assunto que o Gênesis mostra, que ele vai e conhece uma mulher e tem uma cidade,
Dá para entender, meus irmãos, que foi depois de muitos anos que ele se relacionou com uma das suas irmãs ou sobrinha e teve sua descendência. Mas filhos e filhos e filhos mesmo foi de Abel. Por isso, filhos espirituais. Então, preste bem atenção. Vamos percorrer a Bíblia para nós ter um perfeito entendimento. Depois de 130 anos nasce Sete. E ela diz Havá, Eva, a mãe dos seres viventes. Aquela que Deus fez para gerar filhos espirituais e carnais, que teve Caim, um pai que o adotou no ventre, um homem que nasce sem se arrepender, que a atuação do ser espiritual, criado por eles, pela própria Eva, pelo próprio Adão, agora vai atuar na mente de Caim. Mas só que diz que Sete, ele nasce no lugar, fica em lugar de Abel, o filho espiritual. Então ele vai ser espiritual também. Ele vai ter entendimento de Deus também, vai buscar Deus. E Sete também nasceu um filho e chamou seu nome Enos. Então começou a invocar o nome do Senhor. E aí vai aparecer aqui a genealogia de Sete. Vai aparecer agora a segunda civilização depois de Abel, porque os descendentes de Caim, eles se misturaram, os filhos carnais se misturaram com os filhos espirituais, e aí começou a corrupção. Diz o livro de Noé que a corrupção começou naqueles dias e foi crescendo, crescendo. E Deus viu que Deus é soberano, e Deus agraciou a Havá, a Eva, com Sete, para que eles buscassem, voltassem a Deus de volta. Então nós já entendemos, meus irmãos, como isso é maravilhoso. E começa a geração da segunda civilização dizendo assim, a genealogia. Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou. E chamou seu nome Adão, no dia em que foram criados. E Adão viveu 130 anos, gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs-lhe o nome de Sete. Versículo 4. E foram todos os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. Versículo 5. E foram todos os dias que Adão viveu, 930 anos, e morreu. Versículo 6. E viveu 705 anos, gerou a Enos. Versículo 7. E viveu 7, depois que gerou a Enos, 807 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de 7, 912 anos, e morreu. E viveu Enos 900 anos, gerou a Cainã. Versículo 10. E viveu Enos, depois que gerou a Cainã, 800 anos e 15 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enos 905 anos, e morreu. E viveu Cainã 70 anos, e gerou a Malaléu. E viveu Cainã, depois que gerou a Malaléu, 840 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Cainã 910 anos, e morreu. E viveu Malaléu 65 anos, e gerou a Jarebe. E viveu Malaléu, depois que gerou a Jarebe, 830 anos, gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Malaléu 895 anos, e morreu. E viveu Jarebe 172 anos, e gerou a Enoque. E viveu Jarebe, depois gerou a Enoque 800 anos, e gerou filhos e filhas. Versículo 20. E foram todos os dias de Jarebe 962 anos, e morreu. E viveu Enoque 65 anos, e gerou a Matusalém. Versículo 22. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém,
300 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. E viveu Matusalém 187 anos, e gerou a Lameque. E viveu Matusalém, depois que gerou Lameque, 782 anos, gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Matusalém 969 anos, e morreu. E viveu Lameque 182 anos, e gerou um filho, a quem chamou Noé, dizendo: este consolará acerca das obras do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. E viveu Lameque, depois que gerou a Noé, 595 anos, gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Lameque 777 anos, e morreu. E era Noé da idade de 500 anos, e gerou Sem, Cão e Jafé. Eu fiz essa leitura para nós já entender essa segunda civilização, esse contexto da genealogia, para nós entender que agora vem uma geração de pessoas, um grupo de pessoas que são espirituais, que são filhos espirituais, que agora vão buscar a Deus de volta. E quando eles começam a buscar a Deus, a gente vê que na geração de Caim, eles têm característica de evolução. Evoluir como, Fernando? No físico. Como? Por quê? Porque Caim, ele era lavrador da terra. E ele vai e constrói uma cidade onde estava o jardim do Éden, e encontra uma das suas irmãs da parte de Abel, casa com ela, tem filhos, e esses filhos começam a construir cidades. Como eu já falei, os irmãos podem estar indo lá no outro livro, na outra parte, para que os irmãos entendam, tenham um perfeito entendimento. E aí eles passam a construir. Você vê que na geração de Caim, a geração é contada através do homem, nunca foi através da mulher, nunca foi através de Eva. A Bíblia mostra a narração do Gênesis que ela gerava, mas o Y, como hoje é conhecido na ciência, é que mostrava suas descendências. E eles passam a construir cidades, coisas físicas, terrenas, eles constroem zigurates que estão hoje, passam a construir as cidades, tudo na parte baixa da terra, enquanto Sete nasce e vai morar nos montes. E nasce um filho dele chamado Enos. E esse agora chama o povo para invocar, para buscar, para orar e voltar para Deus, porque eles estavam corrompidos com os filhos de Caim. Nós já lemos lá a geração, eles se misturaram. Então, isso é muito interessante. Eu fiz essa leitura da genealogia para nós termos um perfeito entendimento o que realmente aconteceu. Vem agora a segunda civilização, ela é diferente dos descendentes de Caim. Por quê, Fernando? Porque a de Caim, ela busca construir. Ela tem um ego, né? Ela tem um ego de coisas terrenas, pó da terra, como era Caim, lavrador da terra. Enquanto a família de Sete, ela tem prazer em buscar nas coisas espirituais, em buscar a Deus, o invisível. Eles têm prazer na fé. Vocês estão entendendo, amado, essa revelação? E nós vamos prosseguindo aqui, para nós já fazer uma conclusão aqui, para nós já entrar na parte do dilúvio, que é o capítulo 6. Nós vamos já prosseguindo. E vamos aqui já entrar no capítulo 6, que diz assim: e aconteceu que, como os homens começaram
a multiplicar-se sobre a face da terra, lhe nasceram filhas. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulher de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém seus dias serão 120 anos. Então nós vemos aqui uma multiplicação de pessoas, muita gente, descendentes de Sete, descendentes de Abel, descendentes de Caim. Eu falo a segunda civilização porque o próprio Caim, ele tem uma mistura com Abel, com a família de Abel. Então, Sete, ele traz uma civilização de humanos na terra espirituais. Isso é relevante demais. E eles começam a se multiplicar na Pagéia, naquele lugar único. E aí começa o que, Fernando? Começa até os filhos que buscavam, que voltou a buscar a Deus através de Enos, o filho de Sete, o primogênito, o primeiro. Eles começam a se misturar. E aí eles se misturam. E nascem muitas mulheres bonitas. As mulheres, segundo o livro de Enoque, segundo o livro de Noé, nascem várias mulheres bonitas, formosas, e aparece a palavra com F, filhos, vira os filhos de Deus, capítulo 6, que as filhas dos homens eram formosas, eram bonitas e tomaram para si de todas quantas quiseram. Esses filhos aqui, eu já falei, os irmãos podem estar no vídeo, tem várias linhas de pensamento que diz que era o descendente de Sete, que se misturou com os descendentes de Caim. E tem a linha do pensamento, a qual eu já corrigi o ensino, que foi os anjos que tomaram as mulheres, eles tomaram a imagem que tinha Adão e pecaram com as mulheres. Essa linha de pensamento, que eram os filhos de Sete, que eram os filhos de Deus, pode ter coerência, mas nós temos acesso ao livro de Enoque, que o próprio Judas diz, que o próprio Pedro diz, que filhos de Deus, F minúsculo, iluminação, da mesma forma que Adão, ele na sua forma original, perfeito, ele pecou, também os anjos pecaram, desejaram pela sua liberdade ser como Adão, desejaram ser como Adão e pecaram. Como Adão pecou, porque Adão também era um querube. E depois eu vou estar ensinando, meus irmãos, que realmente eu aprendi isso com o nosso querido irmão Paulo, grato ao irmão, porque eu aprendi que o espírito que deseja, o espírito que pecou. E aí eles ensinam que foi a carne que peca, não é o espírito, porque o espírito é perfeito, mas quem peca é o espírito de Adão. Quem peca é o querubim. E se o querubim pecou na sua forma perfeita, iluminada, os anjos também pecariam, seguiriam o caminho. E foi assim que aconteceu. Os irmãos podem estar vendo esse vídeo e os irmãos entenderão. Então, meus queridos irmãos, e aí agora nós vamos ver uma mistura de seres celestiais que se tornaram físico com as filhas dos homens aqui nesta terra, naquela terra antes do dilúvio, que era um lugar só. E aí vem, preste bem atenção, aqueles homens, Adão, Eva, os seus filhos, Caim, Abel, Sete, os seus filhos, eles tinham uma genética no corpo deles de altura. Era como os corpos dos anjos. Então,
ele já tinha uma estatura bem alta, de 2, 3 metros. E eles têm uma estrutura de anjo. Era alto. Eles eram altos, tinham um corpo. E o livro de Noé revela a nós, não o livro de Enoque, o livro de Noé diz que não existia seres humanos da descendência de Caim, nem a descendência de Abel, nem a descendência de Sete, que se misturou a de Caim com a de Abel, e fizeram duas civilizações de pessoas no mundo antes do dilúvio. Diz o livro de Noé que não existia pessoas que tinham a aparência física de Adão. E a aparência física sempre foi de Eva, de Havá. Todos eles nasciam porque o livro de Enoque, agora o livro de Enoque, revela os traços, a aparência de Eva depois do pecado, que era uma mulher bonita, formosa, alta, negra, bonita. E os seus filhos puxam os seus traços depois do pecado. Enquanto o livro de Noé diz que, usando o livro apócrifos, que não é apócrifos, de Noé e de Enoque, nós vamos decifrando esse mistério. E não existia, diz o livro de Noé, que não existia pessoa da pele branca na terra. Eram todos negros, puxando os traços de Ahavar, Eva. E o livro de Enoque vai revelar que Adão, uma sua estrutura enorme também, ele tinha uma cor avermelhada para branco, mas que ninguém puxava Adão, mas sempre sua mãe. E quando nasce o Noé, nós lemos aqui a genealogia, diz o livro de Enoque que todos se maravilham com o nascimento de Noé. Todos, diz o livro de Enoque, Enoque, que eles ficam alegres, eles ficam contentes, eles se alegram, eles falam, olha, nasceu um anjo de luz, porque este é diferente de todos. Dessas duas civilizações, ele é diferente de nós. Por isso que na narração da genealogia, para confirmar o livro de Noé, diz assim: e foram todos os dias de Matusalém 990 anos e morreu. Viveu Lameque 182 anos e gerou filho, e a quem chamou Noé, dizendo, este nos consolará acerca das nossas obras e do trabalho das nossas mãos por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Então nós aqui entendemos que quando ele nasce, o seu pai Lameque, ele que pode ter tido o conhecimento de Adão, seu tataravô, o primeiro homem perfeito, ele diz, esse nos consolará da terra que foi amaldiçoada por causa de Adão. E ele começa a narrar coisa bem reveladora para nós do livro de Noé. E eles se maravilham, vão em cima daquele bebê, ele é diferente. E o livro de Noé diz que ele nasce com a pele branca. Você está entendendo, amado? Ele nasce com uma iluminação. E aí é que vem agora, nós vamos entrar já na última parte,
que agora estes descendentes de Caim, Abel, Sete, os filhos anjos que tomaram a imagem adâmica, pecaram, se relacionaram e nasceram já os seus híbridos, porque quando eles tocavam aqui na terra, eles tinham imagem de Adão, porque Adão era um querube antes do pecado. Você está entendendo, amado? Então, tanto que diz assim, capítulo 6, versículo 4 de Gênesis, diz, havia, preste atenção, havia naqueles dias gigantes na terra. Havia gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. E estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Então havia já gigantes na terra, quando os filhos de Deus tomaram as mulheres e escolheram quantas quiseram. Então quem eram estes gigantes que já haviam na terra? Eram os descendentes de Adão e Eva. E quando os filhos, os anjos, se relacionaram, tiveram os híbridos também puxando já aquele gigantismo, agora aqueles filhos daqueles homens que tinham sua genética maiores, eles iam ter um grau maior, porque era na imagem adâmica. Os irmãos estão entendendo? Então, nós vamos agora para a última parte, a parte 10ª, que Deus trouxe o dilúvio sobre a terra. Deus trouxe o dilúvio sobre a terra. E este foi o primeiro juízo que Deus trouxe. O juízo, esse foi o juízo de Deus, através dos anjos que pecaram, e ele trouxe o juízo, porque a terra se corrompeu, e ele disse, meu espírito, viu, irmãos em graça, meu espírito não ficará mais com os homens, porque agora ele é carnal, ele é carne. Ele estava dizendo, daqui 120 anos eu vou trazer o juízo, o dilúvio, porque agora eles deixaram de buscar a Deus. Houve o misticismo terrível, a corrupção do gênero humano, a carne se corrompeu. Tá bom, meus irmãos? E depois nós vamos já prosseguir, depois do dilúvio. Então fica esta mensagem, para nós entender os apócrifos e os canônicos. Estou indo. Um abraço a todos. Paz e graça.